Oi, oi, oi. Vou estar falando um pouco de Jezabel. E é bem possível que você já viu falar sobre o espírito de Jezabel. É considerada a pior mulher de todo o Antigo Testamento. Ela foi casada com o rei Acabe e trouxe para Israel prática pavã que desagradaram muito a Deus. Ela foi uma rainha que promoveu idolatria, matou muitos profetas, ainda convenceu seu marido de adorar outro Deus que não fosse o Senhor. Ela sustentava 850 profetas do Deus de Baal, de Azar. Os profetas faziam rituais provocando a ira de Deus. O mal que habitava no coração de Jezabel era tão grave, tão forte, que até Elias, os maiores profetas que levantados por Deus, foi com medo do ameaça daquela mulher. Chegou a pedir para o Senhor o matasse, mas Jezabel foi punida. Deus encheu Elias de coragem. E ele voltou e profetizou que aquela mulher teria uma morte sangrenta, que os cachorros iam comer o seu cadáver. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia conta que um homem chamado Zeu, que matou um homem chamado Zeu, está na Bíblia, fala. Então, Jezabel era uma mulher muito ruim, muito ruim, muito ruim. A Bíblia conta chamado Zeu matou o filho de Isabel e por causa disso ela desafiou. Então Zeu enviou outros homens para matá-la, Jezabel. Eles invadiram o palácio e tiraram Jezabel pela janela e só para você ver que tamanho que foi a tristeza da morte de Jezabel. Só para você ver. Então, Jezabel pela janela. E Jeú então atropelou aquela mulher com seus cavalos. Quando foram sepultá-la, só encontraram o seu crânio, os seus pés e suas mãos, pois os cachorros tinham comido todo o resto. A atitude de Jezabel contra o povo de Deus foi tão desprovetiva que o seu nome foi adotado como um espírito maligno, muito poderoso, que é muito poderoso de destruir a autoridade de Deus. O seu alvo favorito é a igreja. Infelizmente, quase todas as comunidades cristãs existe uma Jezabel, algumas pessoas que impedem o seu crescimento espiritual. E Deus quer nos usar para derrotar esse espírito maligno, para que seu povo possa ser abençoado. Como descobrir que seu espírito Isabel habita em nosso meio? A primeira delas, a prostituição. No livro de Reis, capítulo 9, conta que Isabel era uma mulher vaidosa e costumava conquistar os seus interesses. E seduzia e praticava tanta prostituição sexual, traindo seu marido com uma feitiçaria, traindo Deus de Israel. E sei que todos nós somos falhos e pecadores, mas segundo as características de Jezabel, fala a idolatria. A Bíblia conta que Jezabel fazia. Então, Jezabel, ela fazia muito mal. Muito mal. Ela só praticava maldade, maldade, maldade. O coração dela era impuro. Você entendeu? E a segunda característica de espírito de Jezabel é a idolatria. A Bíblia conta que Jezabel fazia culto a ídolos, tinha exército de profetas, com mais de 850 homens, sustentado por ela, para cultuar deuses estranhos.
Hoje dificilmente temos esse tipo de prática, mas a idolatria vai muito além do que imagem, escritura, idolatria. Tudo aquilo que toma lugar de Deus em nosso coração, pois o Senhor deve ser a prioridade na nossa vida. Por exemplo, existe um mundo onde as pessoas só querem cantar as coisas que eles querem. Esquece se Deus quer, se Deus aceita. O Espírito de Isabel age. Eles fazem com que as pessoas culturam mais as coisas mundâneas do que o Senhor. Isso é algo que Deus odeia. A terceira característica do Espírito de Isabel é a manipulação. Isabel era manipuladora. Ela gostava de manipular, ela gostava que tudo fosse do jeito dela. Ela convenceu o seu marido a abandonar a Deus de Israel e adorar o Deus Baal. Além disso, ela era muito invejosa, uma pessoa manipuladora, mente para conseguir o que deseja, trai, apolai outros pelas costas e se vingue de quem não quer fazer a vontade dela. A quarta característica de Isabel é a perseguição. Essa mulher perseguia o profeta de Deus, ao ponto que muitos que tiveram que se esconder para não serem mortos. Mesma forma, o espírito de Isabel pode ser percebido em igreja, onde as pessoas são perseguidas pelos próprios irmãos. A Bíblia é muito clara em relação a que Deus fará com aqueles que deixarem qualquer espírito dominar a sua vida por isso. Muitos não resistirão aos julgamentos, nem os pecadores, na comunidade do justo. O Senhor aprova os caminhos do justo, os caminhos dos ímpios leva à destruição. Salmo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo do 5 ao 6, está escrito em Salmo. Entra lá, tudo a ver. Porque Apocalipse, quem entrar nela, igual eu tenho aprofundado nela, é muito doída. É muito doída, irmãos. Muita mesmo. O mundo espiritual não é brincadeira, existe sim. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que tudo de bom venha se realizar na vida de vocês, que eu possa estar levando para vocês algo que venha abençoar, dar força para vocês nessa caminhada. Um grande abraço.